Nodai, como Elias sobreviveu 3 anos no deserto, sendo alimentado por corvos. O rei Acabe mandou buscá-lo em todas as nações. Jezabel jurou matá-lo com as próprias mãos. Soldados vasculhavam cada vila, cada caverna, cada ribeiro de Israel. E enquanto um reino inteiro caçava o profeta que fechou os céus, Elias estava sentado numa ravina, bebendo água de um córrego e recebendo comida de corvos. 3 anos e 6 meses escondido à vista de todos. Mas antes de entender como um homem sobreviveu sendo alimentado por aves imundas, você precisa entender o que aconteceu para que o céu se fechasse. E tudo começou com uma palavra. Uma única frase dita na cara do rei mais perigoso que Israel já tinha visto. O ano era aproximadamente 860 a.C. Israel estava dividido em 2 reinos havia quase um século. O reino do norte, com capital em Samaria, tinha passado por uma sequência de reis cada vez piores, mas nenhum chegava perto de Acabe. O texto de 1 Reis, capítulo 16, não economiza palavras. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se não bastasse, casou-se com Jezabel, princesa de Sidom, filha de Etbaal, sacerdote do deus Baal. Jezabel não era uma esposa passiva, era uma missionária do mal. Trouxe consigo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Construiu templos pagãos em território israelita. Mandou matar os profetas do Senhor sistematicamente. Os que sobreviveram se escondiam em cavernas, alimentados às escondidas por um homem chamado Obadias, mordomo do próprio Acabe. 100 profetas divididos em 2 grupos de 50, escondidos em grutas, recebendo pão e água contrabandeados. Essa era a situação espiritual de Israel. E então apareceu Elias. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio. O texto bíblico o apresenta de forma abrupta, sem genealogia elaborada, sem história de formação, sem credenciais religiosas. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Isso é tudo. Gileade ficava do outro lado do Jordão, uma região montanhosa, de pastores duros e vida simples. Era território de fronteira, longe dos centros de poder, longe dos templos, longe da corte. Elias não tinha linhagem sacerdotal registrada, não tinha formação nos centros religiosos. Era um homem do deserto que apareceu na corte do rei com uma mensagem que mudaria a história de Israel. Alguns estudiosos especulam que Elias pode ter sido treinado por grupos de profetas que ainda resistiam em Israel, as chamadas escolas de profetas, mencionadas mais tarde nas Escrituras. Outros sugerem que seu chamado foi direto, sem intermediários humanos, uma vocação sobrenatural que ignorou todos os canais normais. O texto não resolve a questão. Apenas apresenta Elias pronto, formado, convicto, enfrentando o rei mais poderoso de seu tempo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias entrou no palácio, olhou nos olhos de Acabe e disse: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pensa no peso dessa declaração. Elias não disse, Deus vai mandar seca, disse, segundo a minha palavra. Estava colocando sua própria autoridade profética na linha. Se chovesse no dia seguinte, ele seria exposto como falso profeta e executado. Se não chovesse, o país inteiro entraria em colapso. E Elias sabia exatamente o que estava fazendo. A chuva em Israel seguia um padrão sazonal previsível. As chuvas de outono começavam em outubro ou novembro, preparando o solo para o plantio. As chuvas de primavera vinham entre março e abril, garantindo a colheita. Entre junho e setembro, praticamente não chovia. O país inteiro dependia dessas 2 estações de chuva. Sem elas, nada crescia. Sem elas, os reservatórios secavam. Sem elas, pessoas morriam. E Elias disse, nem orvalho.
Orvalho era a umidade noturna que se condensava nas plantas, mesmo durante os meses secos. Em regiões semiáridas, o orvalho podia representar até 30% da água que as plantas recebiam. Elias não estava apenas cortando a chuva, estava cortando toda a umidade. Era sentença de morte para a agricultura, para os rebanhos, para a população. A profecia foi dada e, imediatamente, Deus mandou Elias fugir. 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 a 4. A ordem era específica. Vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que ali te sustentem. A localização exata do ribeiro de Querite ainda é debatida por arqueólogos e estudiosos. Alguns sugerem o Wadi Kelt, um desfiladeiro dramático que corta o deserto da Judéia em direção a Jericó. Outros apontam para afluentes menores do Jordão, na região de Gileade, a terra natal de Elias. O que todos concordam é que era um lugar remoto, de difícil acesso, escondido entre rochas e vegetação árida. Elias obedeceu. Deixou o palácio, cruzou o território israelita e desceu até o ribeiro. A jornada provavelmente levou alguns dias, dependendo da localização exata de Querite. Cada passo era um ato de fé. Cada quilômetro, uma afirmação de confiança. Elias não tinha mapa detalhado, não tinha GPS, não tinha confirmação de que encontraria o que Deus prometeu, apenas a palavra. E a palavra foi suficiente. Quando chegou ao ribeiro, estava sozinho, sem provisões significativas, sem abrigo construído, sem nenhum plano além da palavra que havia recebido. O desfiladeiro provavelmente era estreito, com paredes de rocha de ambos os lados, vegetação esparsa resistindo ao clima árido e o som constante da água correndo sobre pedras. Era bonito de uma forma severa e completamente isolado, e então começou a espera. Os primeiros dias devem ter sido os mais estranhos. Elias acordava com o sol, bebia a água do ribeiro e esperava. Não havia agenda, não havia reuniões, não havia multidões para pregar, apenas silêncio, calor e a promessa de que corvos trariam comida. Corvos. Precisa entender o que isso significava para um israelita. Levítico, capítulo 11, lista as aves impuras, aquelas que não podiam ser comidas e cujo contato tornava a pessoa cerimonialmente contaminada. O corvo está no topo da lista. Era ave de rapina, carniceira, que se alimentava de carne morta. Na cultura israelita, corvos eram associados à morte, impureza e mau agouro. E Deus escolheu exatamente essa ave para alimentar seu profeta. A ironia é brutal. Elias havia acabado de confrontar o rei por causa da idolatria, por causa da impureza espiritual que tomava conta de Israel. E agora estava sendo sustentado por aves que a própria lei declarava imundas. Deus estava ensinando algo a Elias. Estava mostrando que a provisão divina não segue as expectativas humanas, que santidade não é sobre evitar o impuro, mas sobre confiar em quem envia. E os corvos vieram. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde. O padrão era regular, previsível, confiável. 2 refeições por dia, entregues por aves que naturalmente não compartilham comida com ninguém. O pão era provavelmente o tipo achatado comum na região, feito de trigo ou cevada. A carne poderia ser de qualquer animal limpo segundo a lei, embora o texto não especifique. Corvos são conhecidos por comportamento territorial e egoísta. Escondem alimento, brigam por recursos, defendem suas reservas com agressividade. A ideia de corvos trazendo comida voluntariamente para um humano desafia tudo que se conhece sobre a espécie. Alguns estudiosos tentaram naturalizar o relato, sugerindo que a palavra hebraica poderia significar comerciantes ou árabes em vez de corvos. Mas o texto é claro.
a mesma palavra usada em Gênesis quando Noé soltou um corvo da arca. Não havia ambiguidade para os leitores originais. Tenta imaginar a cena. O sol começando a subir no horizonte, o calor ainda suportável e o som de asas. Corvos grandes, negros, descendo com algo nos bicos. Pão de um lado, carne do outro. Depositando na rocha perto de Elias e partindo. Nenhuma explicação, nenhum intermediário humano. Apenas provisão sobrenatural disfarçada de absurdo. E isso aconteceu todos os dias, sem falta, sem atraso, sem explicação. Os corvos apareciam, depositavam a comida, partiam. Elias comia, bebia do ribeiro, esperava. E no dia seguinte, tudo se repetia. A previsibilidade se tornou âncora. A rotina se tornou liturgia. Cada entrega era confirmação de que Deus não havia esquecido, não havia abandonado, não havia mudado de ideia. Faz a conta. Se a seca durou 3 anos e 6 meses, e Elias passou uma parte significativa desse tempo no ribeiro de Querite, estamos falando de centenas de entregas. 2 vezes por dia. Pão e carne pela manhã. Pão e carne à tarde. Semanas se tornando meses. A rotina se tornando ritmo. Mas a rotina não eliminava o desconforto. O ribeiro de Querite não era um resort. Era um desfiladeiro rochoso, provavelmente estreito, com sombra limitada e exposição ao calor durante boa parte do dia. Temperaturas na região do Vale do Jordão facilmente ultrapassam 40 graus no verão. O ar seco racha os lábios, desidrata a pele, esgota o corpo. Elias dormia onde podia, talvez numa cavidade entre as rochas, talvez sob alguma vegetação que ainda resistia. Não tinha colchão, não tinha coberta para as noites frias do deserto, não tinha ninguém para conversar. O isolamento era completo, dias inteiros sem ouvir outra voz humana, semanas sem saber o que acontecia no reino. Meses sem confirmação de que sua profecia estava se cumprindo. E estava. Enquanto Elias esperava no desfiladeiro, Israel começava a sentir o peso do céu fechado. O primeiro ano de seca ainda era suportável. Reservatórios tinham água acumulada das chuvas anteriores. Famílias tinham grãos estocados. Rebanhos ainda encontravam alguma pastagem. Mas quando a segunda estação de chuvas falhou, o pânico começou. Cisternas secaram. Poços que nunca tinham falhado começaram a render menos e menos água. Pastagens se transformaram em terra craquelada. Animais começaram a morrer. Primeiro os mais fracos, depois os saudáveis. Fazendeiros que tinham centenas de ovelhas viram seus rebanhos reduzidos a dezenas. E o preço dos alimentos explodiu. A economia israelita era fundamentalmente agrícola. Sem colheita não havia trigo para moer. Sem trigo não havia farinha. Sem farinha não havia pão. Sem pastagem não havia forragem para os animais. Sem animais saudáveis não havia carne, não havia leite, não havia lã para roupas. Todo o sistema econômico dependia da chuva, e a chuva não vinha. As famílias mais pobres foram as primeiras a sofrer. Crianças morrendo de desnutrição, com barrigas inchadas e membros finos como gravetos. Idosos sucumbindo à desidratação, com lábios rachados e olhos fundos. Vilas inteiras abandonadas quando a água acabava completamente. As casas vazias como testemunhos silenciosos de famílias que fugiram ou morreram tentando. Acabe, furioso, mandou buscar Elias. 1 Reis. Capítulo 18 descreve a obsessão do rei. Ele enviou mensageiros a todas as nações e reinos procurando o profeta. Quando os governantes diziam que Elias não estava lá, Acabe exigia juramento. Fazia os reis vizinhos jurarem que não estavam escondendo o homem que havia fechado os céus. A busca era internacional, sistemática, desesperada, e Elias continuava no ribeiro, invisível. A invisibilidade não era mágica, era geográfica e estratégica. O ribeiro de Querite provavelmente ficava numa área que os soldados consideravam improvável.
Por que um profeta se esconderia num desfiladeiro sem recursos aparentes? Por que alguém escolheria viver à beira de um córrego que claramente secaria com a seca que ele mesmo havia anunciado? A lógica humana não conseguia conceber que alguém escolheria o lugar mais vulnerável como esconderijo. E era exatamente por isso que funcionava. Pensa na ironia. Milhares de soldados, mensageiros e espiões vasculhando o Oriente Médio. Reinos inteiros sendo revistados. E o homem mais procurado de Israel estava a alguns quilômetros de distância, sentado numa ravina, comendo pão trazido por corvos, escondido à vista de todos, protegido não por exército, mas por obediência. Mas a proteção tinha prazo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Depois de algum tempo, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. O mesmo ribeiro que sustentava Elias era alimentado pelas águas que desciam das montanhas. Sem chuva, sem nascentes. Sem nascentes, sem fluxo. Elias viu a água diminuir dia após dia. O que era um córrego tornou-se um fio. O que era um fio tornou-se poças isoladas. O que eram poças tornou-se lama. E então, nada. Elias agora tinha água para talvez mais um dia ou dois no máximo. O sistema de provisão que funcionava havia meses estava colapsando. E ele não tinha recebido nenhuma nova instrução. Apenas silêncio. Esse é um dos momentos mais tensos da narrativa. O profeta que havia declarado a seca agora enfrentava as consequências da própria palavra. A mesma ausência de chuva que castigava Israel estava prestes a matar Elias. Não havia exceção, não havia privilégio. O deserto não faz distinção entre profetas e pecadores. E então a palavra veio. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma viúva dali que te sustente. Sarepta. A ordem deve ter soado como piada cruel. Sarepta ficava no território de Sidom, a terra natal de Jezabel. A mesma Jezabel que queria Elias morto. A mesma Jezabel cujo pai era sacerdote de Baal. Deus estava mandando Elias para o quintal do inimigo. E não era para se esconder num desfiladeiro. Era para morar com uma viúva. A distância entre o ribeiro de Querite e Sarepta era de aproximadamente 130 quilômetros em linha reta. Por trilhas reais, provavelmente mais de 150. Elias teria que cruzar território israelita, passar pela costa do Mediterrâneo e entrar em Sidom. Tudo isso durante uma seca severa, quando viajantes eram vistos com suspeita e estrangeiros eram potenciais concorrentes por recursos escassos. A jornada provavelmente levou pelo menos uma semana, talvez mais. Elias teria que evitar as principais rotas comerciais, onde poderia ser reconhecido. Teria que encontrar água em poços cada vez mais disputados. Teria que dormir ao relento, protegendo-se do frio noturno e do calor diurno. A mesma seca que ele havia anunciado agora tornava sua própria viagem um risco de vida. Elias foi. Não há registro de questionamento, de hesitação, de pedido de explicação. Apenas obediência. O homem que tinha enfrentado o rei mais poderoso de Israel agora caminhava sozinho por estradas empoeiradas, dormindo ao relento, atravessando território hostil. A mesma fé que fechou os céus agora movia os pés. Quando chegou aos portões de Sarepta, encontrou exatamente o que Deus havia descrito: uma viúva. Mas não era uma viúva próspera. Não era uma viúva com reservas guardadas. Era uma mulher recolhendo gravetos para fazer fogo. E a primeira conversa entre eles revela a extensão do desespero. Elias pediu água. Ela foi buscar. Elias pediu pão. E ela respondeu com uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
Estou recolhendo 2 cavacos de lenha e vou preparar isso para mim e meu filho, para que o comamos e morramos. Lê de novo essa última parte. Para que o comamos e morramos. Aquela mulher estava preparando a última refeição, literalmente a última. Não havia mais nada depois daquele punhado de farinha. Não havia esperança de resgate, de ajuda, de milagre. Ela estava alimentando o filho uma última vez antes de assistir ele morrer de fome e depois morrer ela mesma. E Elias, o profeta fugitivo que acabou de andar 150 quilômetros pelo deserto, olha para essa mulher e diz: não temas, faz o bolo primeiro para mim. A audácia dessa declaração é difícil de processar. Um estrangeiro pedindo que uma mãe prestes a morrer de fome dê para ele a última porção de comida do filho. Parece crueldade, parece insensibilidade absoluta. Mas Elias acrescenta algo que muda tudo. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Era uma promessa impossível. Farinha que não acaba, azeite que não seca, durante uma seca que já durava meses e não tinha previsão de término. Elias não estava pedindo a última refeição daquela mulher, estava oferecendo um milagre contínuo, e ela acreditou. Versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Muitos dias. A expressão hebraica indica um período extenso, provavelmente o restante dos 3 anos e 6 meses da seca. Não dias, não semanas. Anos. Cada manhã, a viúva ia até a panela e encontrava farinha. Cada dia, ia até a botija e encontrava azeite. Nunca cheias até transbordar. Nunca reserva para o mês seguinte. Sempre o suficiente para mais um dia e nada além disso. Provisão no limite exato da necessidade. O milagre era discreto. Não havia explosão de luz. Não havia voz trovejante. Não havia manifestação visível. Apenas a constatação diária de que o impossível estava acontecendo. A panela que deveria estar vazia tinha farinha. A botija que deveria ter secado tinha azeite. E ninguém, além daquela família, sabia. Elias agora vivia numa casa de uma mulher pagã, em território inimigo, sustentado por um milagre que se renovava diariamente. Os corvos tinham sido substituídos por uma viúva. O ribeiro tinha sido substituído por uma panela. Mas o princípio permanecia o mesmo. Dependência total da palavra de Deus. E então veio a tragédia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher dona da casa, e a doença se agravou tanto que ele morreu. O mesmo filho para quem ela estava preparando a última refeição agora estava morto. O mesmo filho que tinha sido alimentado milagrosamente por meses, que tinha crescido enquanto outras crianças morriam de fome, que tinha se tornado prova viva do poder de Deus. A ironia era brutal e incompreensível. Deus havia sustentado a família durante a fome, mas não impediu a doença. O milagre da farinha não veio acompanhado de proteção contra todas as outras formas de morte. A provisão não garantia a imunidade. A reação da viúva foi visceral. Versículo 18. Então ela disse a Elias: que temos nós em comum, ó homem de Deus? Vieste a mim para lembrares a minha iniquidade e matares a meu filho? A lógica dela era esta: profeta aparece, pecados são lembrados, filho morre como punição. Na teologia popular da época, tragédia era sempre consequência de pecado. Se o menino morreu, alguém havia feito algo errado. E a presença de Elias, um homem de Deus, tornava os pecados dela mais visíveis, mais condenáveis. Elias não argumentou, não defendeu Deus, não explicou teologia. Versículo 19. Ele tomou o menino dos braços dela, subiu ao quarto onde estava hospedado e o deitou em sua própria cama.
Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Observa a honestidade da oração. Elias não suavizou a acusação. Perguntou diretamente a Deus por que havia afligido aquela mulher. Estava questionando, protestando, exigindo resposta e ao mesmo tempo agindo. Versículo 21. Estendeu-se 3 vezes sobre o menino e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. 3 vezes Elias se esticou sobre o corpo frio. 3 vezes repetiu a oração. 3 vezes esperou. E na 3ª vez, o menino respirou. Versículo 22. O Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Era a primeira ressurreição registrada nas Escrituras. Antes de Jesus chamar Lázaro do túmulo, antes de Pedro ressuscitar Tabita, antes de Paulo levantar Eutico, houve Elias e o filho da viúva de Sarepta. Um profeta fugitivo, num quarto emprestado, em território pagão, trazendo um menino de volta à vida. O método era estranho. Elias se estendeu sobre o corpo 3 vezes, colocando sua própria vida em contato com a morte. Não havia precedente para isso. Não havia manual de ressurreição para consultar. Elias estava improvisando sob orientação divina, fazendo o que nunca havia sido feito, pedindo o que nunca havia sido pedido. Elias desceu com o menino nos braços e o entregou à mãe. Versículo 24. A resposta dela foi definitiva. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A viúva tinha alimentado Elias por meses, tinha visto a farinha não acabar, tinha visto o azeite se renovar diariamente. Mas só agora, diante do filho vivo que estava morto, ela declarou certeza absoluta. O milagre contínuo não convenceu completamente. A ressurreição, sim. E assim passou o tempo. A rotina se estabeleceu. Acordar, verificar a panela, encontrar farinha, ir à botija, encontrar azeite, preparar a refeição, comer com a viúva e o menino, conversar, talvez ensinar, certamente esperar e repetir tudo no dia seguinte, e no outro, e no outro. Quanto tempo exatamente, o texto não especifica, mas sabemos que a seca total durou 3 anos e 6 meses, conforme Jesus confirma em Lucas, capítulo 4, e Tiago confirma no capítulo 5 de sua carta. Parte desse tempo foi no ribeiro de Querite. O restante foi na casa da viúva. 1.200 dias aproximadamente, vivendo de milagre em milagre, escondido do rei que queria sua cabeça. E durante todo esse tempo, Israel sofria. A paisagem mudou completamente. Campos que antes eram verdes tornaram-se marrons, depois cinzas, depois simplesmente pó. Árvores frutíferas que famílias tinham cultivado por gerações secaram e morreram. Oliveiras centenárias, que normalmente sobrevivem a quase qualquer condição, sucumbiram à seca prolongada. Vinhas que eram orgulho de vilas inteiras viraram gravetos secos, esperando uma faísca para incendiar. Os registros bíblicos são sucintos, mas a realidade era apocalíptica. Sem chuva por 3 anos, as consequências eram catastróficas. Morte de rebanhos em escala massiva, abandono de terras agrícolas, migração forçada para regiões costeiras ou para fora do país, fome generalizada, conflitos por recursos hídricos. A estrutura social se desintegrava sob o peso da seca, e Acabe culpava Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Quando Acabe finalmente encontrou Elias, sua primeira pergunta foi: És tu, ó perturbador de Israel? Perturbador. A palavra hebraica sugere alguém que traz desastre, que causa ruína. Na mente de Acabe, Elias era o problema. A seca era culpa do profeta, não consequência da idolatria. A lógica era invertida, mas conveniente. Se você pode culpar um homem, não precisa examinar seu próprio pecado. Elias respondeu com precisão cirúrgica:
Versículo 18. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. A confrontação estava armada. 3 anos e 6 meses de preparação no deserto haviam levado a este momento. Elias não recuou, não pediu tempo para pensar, não consultou aliados. Desafiou Acabe a reunir todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comiam à mesa de Jezabel. Era 1 contra 850. Mas Elias sabia algo que eles não sabiam. O Deus que alimenta com corvos e sustenta com farinha infinita não perde confrontos. O que aconteceu no Carmelo é uma das cenas mais dramáticas de toda a literatura antiga, não apenas da Bíblia. Elias sozinho contra 850 profetas pagãos. 2 altares construídos, 2 sacrifícios preparados. A regra era simples. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram da manhã ao meio-dia. Dançaram ao redor do altar, gritaram em coro, cortaram-se com facas e lancetas até o sangue escorrer pelos braços e pernas. Era ritual de fertilidade, invocação de poder, tentativa desesperada de forçar resposta divina. Continuaram até a hora da oferta da tarde, pulando, gritando, sangrando, e o céu permaneceu mudo. Nenhum fogo, nenhuma resposta, nenhum sinal, nada. Elias zombou deles. Talvez seu Deus esteja meditando, ou ocupado, ou viajando, ou dormindo. A ironia era corrosiva. E então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Usou 12 pedras, uma para cada tribo. Cavou uma vala ao redor. Preparou o sacrifício e então fez algo que parecia sabotar sua própria demonstração. Mandou jogar água sobre o holocausto. Não uma vez, 3 vezes. 12 cântaros de água encharcando a lenha, escorrendo pelo altar, enchendo a vala. De onde veio toda essa água durante uma seca de 3 anos? Alguns estudiosos sugerem que usaram água do mar Mediterrâneo, visível do topo do Carmelo. Outros apontam para reservatórios ainda existentes nas proximidades. O que importa é o efeito. Elias estava eliminando qualquer possibilidade de truque. Estava tornando o milagre mais impossível, não menos. E então orou. Não por horas, como os profetas de Baal. Uma oração curta, direta, de 63 palavras em hebraico. Versículos 36 e 37 de 1 Reis, capítulo 18. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. O fogo caiu. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Não foi apenas fogo suficiente para queimar o sacrifício. O fogo consumiu a lenha encharcada, vaporizou a água, desintegrou as pedras, ou queimou até o pó ao redor. Era excesso absoluto. Era demonstração que não deixava margem para dúvida. O povo caiu com o rosto em terra. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem presos. Nenhum escapou. Foram levados ao ribeiro de Quizon, no vale abaixo do Carmelo, e executados. 450 homens que tinham liderado Israel para longe de Deus, que tinham comido à mesa de Jezabel, que tinham dançado e gritado e se cortado em vão, eliminados num único dia. Era justiça severa, era purificação violenta, era o preço da idolatria cobrado em sangue. E então Elias subiu novamente ao topo do Carmelo, colocou o rosto entre os joelhos e orou por chuva.
Mandou seu servo olhar na direção do mar. O servo foi e voltou, nada. Elias mandou de novo, nada. 7 vezes o servo subiu e desceu. Na 7ª vez, viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Era o suficiente. Elias mandou avisar Acabe para descer antes que a chuva o impedisse. E enquanto o rei corria em sua carruagem, a mão do Senhor veio sobre Elias. O profeta correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, uma distância de aproximadamente 25 quilômetros. A seca tinha terminado. 3 anos e 6 meses sem uma gota. E agora o céu se abria. As primeiras gotas devem ter parecido milagre visível. Depois da espera de mais de 1000 dias, a sensação da água caindo do céu, molhando a terra ressecada, enchendo cisternas vazias, revivendo esperanças mortas. O som da chuva batendo no solo endurecido, o cheiro da terra molhada subindo no ar, a visão dos campos começando lentamente a mudar de cor. Israel tinha sobrevivido, ferido, diminuído, transformado, mas vivo. Arqueólogos ainda debatem a localização exata do ribeiro de Querite. Alguns apontam para o Wadi Kelt, um desfiladeiro estreito que corta o deserto da Judéia em direção ao Mar Morto. Outros sugerem afluentes do Jordão que secavam sazonalmente. Escavações na região identificaram assentamentos da Idade do Ferro que correspondem ao período de Acabe, mas nenhum pode ser definitivamente conectado à estadia de Elias. O que ninguém contesta é o registro histórico extrabíblico da seca. Crônicas fenícias da época mencionam um período prolongado de escassez que afetou toda a região do Levante. Inscrições assírias do reinado de Salmaneser III fazem referência a condições climáticas adversas que impactaram a agricultura na área. A seca que Elias anunciou não era metáfora, era catástrofe regional documentada por múltiplas fontes. E no meio dessa catástrofe, um homem sobreviveu onde ninguém deveria sobreviver. Seja qual for a explicação que você aceite para os corvos, para a farinha que não acabava, para a ressurreição do menino, o fato permanece registrado. Elias entrou no deserto como fugitivo, perseguido pelo rei mais poderoso de Israel, jurado de morte pela rainha mais cruel da história bíblica. E saiu como o profeta que derrotou 450 sacerdotes de Baal diante de uma nação inteira, que fez fogo descer do céu e chuva voltar à terra. 3 anos e 6 meses entre o ribeiro e a viúva. 1200 dias de dependência absoluta. E quando finalmente subiu ao Carmelo, não subiu como um homem desesperado procurando provar algo. Subiu como alguém que tinha visto provisão impossível se repetir centenas de vezes. Que tinha segurado um menino morto e o visto respirar de novo. Que tinha aprendido na solidão do desfiladeiro e na simplicidade da casa emprestada, que o Deus que fecha os céus também alimenta seus profetas. O deserto não destruiu Elias, o deserto o preparou. E talvez essa seja a lição mais difícil de aceitar. Os períodos de espera, de isolamento, de dependência forçada, não são punição nem acidente, são formação. São o processo pelo qual pessoas comuns se tornam instrumentos de transformação histórica. Elias entrou no desfiladeiro como profeta que havia pronunciado julgamento. Saiu como profeta que havia experimentado provisão impossível, morte e ressurreição, fidelidade diária renovada por mais de 1000 manhãs. Quando subiu ao Carmelo, não estava representando apenas a si mesmo, representava 3 anos e 6 meses de fé testada e comprovada, e isso fez toda a diferença.